Salve, salve! Voltamos com Batalhas Digitais, do podcast da Coalizão Direitos na Rede. Antes de apresentar o episódio 1, esse de fato, o episódio que a gente debuta com os conteúdos da Coalizão, é preciso fazer um breve preâmbulo do que aconteceu com a nossa programação, com a nossa pauta do podcast. Assim como toda a imprensa e todos os produtores de conteúdo, as entidades da sociedade civil, nós também estamos debruçados sobre o monotema coronavírus. Então, esse episódio 1, a priori, iria tratar sobre violações à liberdade de expressão e violência contra as mulheres jornalistas. Essa era uma ideia para aproveitar a efeméride do mês de março, que carrega consigo o Dia Internacional das Mulheres. No entanto, a gente viu que há a possibilidade de discutir esse tema das violações com o coronavírus. Todas as pautas da coalizão estão passando pelo coronavírus. As violações à liberdade de expressão, a proteção de dados, a privacidade, o acesso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos debater com duas jornalistas como tem se dado o cenário dessas violações, sobretudo do ponto de vista da questão de gênero, e resgatar casos de violações que o governo Bolsonaro incita hordas digitais a atacarem jornalistas pelas plataformas, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Google. Vamos trazer um caso à tona de uma jornalista que está presente aqui com a gente. Vamos falar sobre a política de remoção das plataformas, como que elas têm agido. Tem um recente caso das remoções de tweets feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, que foram removidos por atentar contra a saúde pública. A gente faz esse debate também nesse episódio de hoje. Vamos falar do tema do coronavírus especificamente, como que uma revista que tem uma linha editorial feminista tem abordado o tema da Covid-19 em suas publicações. Beleza? Então, para falar comigo hoje, nós temos uma convidada externa, que é Helena Berto, diretora de redação da revista Asmina, e da casa nós temos Renata Miele, que é coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Então vem com a gente, que a batalha de hoje é coronavírus, liberdade de expressão e gênero. Bora lá! Bom, pessoal, obrigado pela presença, é um prazer enorme recebê-las. Então, Renata, eu começo contigo, que faz parte da coalizão também. Diz pra gente aí, diz para a nossa audiência, o que faz exatamente a Coalizão Direitos na Rede pela promoção da liberdade de expressão no Brasil? O que tem sido feito? Bacana, Enio. Oi, Helena. Nos vimos recentemente, pessoalmente, no Haiti, agora aqui, à distância. É um prazer participar do Batalhas Digitais e tentar explicar aqui rapidamente a partir de qual abordagem que a Coalizão Direitos na Rede discute a liberdade de expressão, né? Eu sou de uma organização, de duas organizações que enfrenta já há alguns anos, né, que tem como uma das agendas centrais do seu debate a defesa da liberdade de expressão, que é o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e o Barão de Tararé. Nessas entidades, a gente enfrenta, a gente faz o debate da liberdade de expressão de uma maneira mais ampla, buscando qualificar o que significa liberdade de expressão, quais os limites desse direito humano fundamental, como é o exercício da liberdade de expressão no Brasil, quais têm sido, nos últimos anos, os processos de violação à liberdade de expressão que a gente tem visto, né? E no caso da Coalizão Direitos na Rede, o recorte mais específico que nós usamos para discutir a liberdade de expressão é a relação da liberdade de expressão e do fluxo de informação nas grandes plataformas digitais e na internet. Então, se as outras entidades fazem um debate mais amplo, discute censura à imprensa, a questão da radiodifusão, a questão da mídia impressa e tantos outros espaços de discussão sobre liberdade de expressão, na coalizão a gente tem um recorte mais, digamos, específico, que é o debate disso na internet, porque nós somos uma coalizão de entidades que discute direitos digitais, né? E quais são os aspectos relacionados à liberdade de expressão que impactam, né? Que acontecem na internet? Principalmente, assim, para a gente tentar
ser mais sintético, a discussão sobre remoção de conteúdos na rede, né? Nós participamos muito intensamente da aprovação do Marco Civil da Internet, que é uma legislação que é referência internacional sobre regras para garantir direitos e deveres dos usuários na internet. E entre vários dispositivos que estão lá no Marco Civil, está primeiro, o princípio da garantia da liberdade de expressão, logo no primeiro parte do Marco Civil, e o que impacta mais diretamente isso é a questão de como conteúdos postados na internet podem ou não ser removidos, principalmente dentro das grandes plataformas digitais, né? Nós precisamos entender assim, que a internet está num processo de evolução muito grande e que a internet de hoje já é muito diferente da internet de 5 anos atrás, para não dizer de 10 anos atrás. E hoje, a maior parte do fluxo de informação na internet se dá dentro de plataformas privadas, como o Facebook, que também é dono do WhatsApp, que também é dono do Instagram, ou no Google, ou no Twitter, ou outras plataformas. E essas plataformas, elas realizam a intermediação, elas realizam um papel, digamos assim, de curadoria ou até mesmo de edição, de como vai se dar a distribuição dos vários conteúdos que são postados nessas plataformas. Elas fazem isso através de algoritmos que definem quem vai receber um tipo de informação a partir dos seus hábitos de navegação. Elas também definem que tipos de conteúdo podem ser suspensos, retirados da sua plataforma em função de violação dos seus termos de uso, como disse o Enio, que nós vamos comentar aqui mais para frente. Mas não só isso, né? O Marco Civil da Internet garantiu um dispositivo muito importante no seu artigo 19, que as plataformas só são obrigadas a retirar um conteúdo de terceiros caso haja uma notificação judicial. Né? Então, se eu, Renata, não gostar de um conteúdo que alguém postou a meu respeito, eu não posso simplesmente entrar em contato com a plataforma e exigir que a plataforma retire esse conteúdo. Não, eu preciso entrar com um instrumento jurídico, provar que aquele conteúdo foi danoso de alguma maneira, violou alguma lei, foi injúria, calúnia, difamação, e com base na ordem judicial é que a plataforma é obrigada a retirar, porque caso ela não faça, ela passa a ser corresponsável por esse conteúdo. Só que a gente sabe que não é só assim que as plataformas retiram conteúdo. Muito conteúdo desaparece das redes sem nenhuma transparência, muitas páginas são banidas, são suspensas, sob um argumento genérico de que são robôs ou de que não são páginas que você consegue identificar exatamente quem é o proprietário da página, né? Elas começam a fazer algum tipo de curadoria sobre desinformação e fake news, e tudo isso sem mecanismos de transparência, de participação da sociedade. Então, a Coalizão Direitos na Rede atua especificamente nessa agenda que diz respeito à garantia da liberdade de expressão dentro da internet e dentro das plataformas. Mas está em curso no país um debate muito mais amplo sobre liberdade de expressão, né? Que é exatamente o debate sobre o que significa defender liberdade de expressão nos tempos atuais, aonde circula uma massa imensa de informação, né? De informação de baixíssima qualidade, de informação que é construída, produzida com o claro objetivo de provocar dano a alguém ou a algo, né, alguma coletividade, né, conteúdos de mentira, desinformação, discurso de ódio, isso não está preservado por esse direito fundamental à liberdade de expressão, né? Então, essa é uma discussão que também está no foco atualmente, em particular nos últimos períodos, aonde a gente tem visto o impacto que esses gabinetes de ódio, como são os conduzidos pelos aliados do Bolsonaro, têm se utilizado de redes para distribuir mentira, para distribuir discurso de ódio e desinformação, com o objetivo de beneficiar um campo político no Brasil, que é o campo do Bolsonaro, né? Isso garantiu a eleição dele, isso tem garantido uma certa
união de um grupo radical de direita em torno da sua base de sustentação e, infelizmente, já fazendo vínculo aí para finalizar aí com essa questão do coronavírus, tem produzido problemas gravíssimos diante dessa nova situação dramática que o mundo vive, que é a epidemia do coronavírus, né? Um pouco antes do coronavírus ter se transformado num problema efetivo aqui no Brasil, várias organizações da sociedade civil, lideradas pelo FNDC, pela Coalizão, Artigo 19, DEC, várias entidades que fazem parte da Coalizão e do FNDC, encaminharam um pedido de audiência temática para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, para denunciar o governo Bolsonaro por violações à liberdade de expressão, porque ele atacava diretamente, ataca diretamente a imprensa, né, o jornalismo, veículos de comunicação hegemônicos ou alternativos, dos grandes aos pequenos, ataca jornalistas, o que provoca uma onda de ódio nas redes sociais contra esses jornalistas, na maioria das vezes mulheres, como o caso da Patrícia, da Vera, mas de outras, né? Colocando essas mulheres numa situação de vulnerabilidade em função dos ataques à vida que elas sofrem, do assédio moral, né? Da violência que elas vêm sofrendo, e nós, então, fizemos essa denúncia, nossa audiência foi aceita, aconteceu no dia 6 de março, no Haiti. A Helena estava conosco lá, porque a revista Asmina, da qual ela é uma das editoras, também sofreu diretamente os ataques, ela vai poder falar aqui mais um pouco, e a gente denunciou o governo brasileiro, então, na OEA, por violações à liberdade de expressão, que infelizmente continuam. Para finalizar, Enio, queria lembrar de um episódio muito recente, e que inclusive eu comentei lá na nossa audiência, estava o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Raul Hernandes, que é o comissionado para o Brasil, participou da nossa audiência também o relator para a liberdade de expressão, Edson Lanza, a comissionada Macaulay, que ficaram muito estarrecidos com a cara de pau do governo brasileiro de dizer que no Brasil se respeita a liberdade de expressão, quando eles veem, né, o próprio presidente vocalizar isso, e recentemente o presidente convocou uma cadeia de rádio e televisão para atacar a imprensa, né? Um dos objetivos daquele pronunciamento do Bolsonaro, de quarta da semana passada, se não me engano, foi quarta ou terça, foi atacar a imprensa, atacar veículos de comunicação, para dizer que a imprensa estava espalhando pânico em torno do coronavírus, que é uma gripezinha apenas, e que tudo isso que está acontecendo é culpa da imprensa, que tem como objetivo desestabilizar o seu governo. Curiosamente, eu mandei o pronunciamento do Bolsonaro para o Lanza, que é o relator da OEA. Ele assistiu e ele falou assim que nunca viu algo parecido em governos ditos democráticos, que esse tipo de postura é uma postura de governos assumidamente, reconhecidamente autoritários, aqueles governos teocráticos do Oriente Médio, mais governos ditos democráticos, quer dizer, chamar uma cadeia de rádio e televisão para atacar a imprensa, atacar um médico que cumpre papel importante na divulgação de informação sobre o coronavírus. Então, esse é o tipo de ameaça à liberdade de expressão que a gente vive no Brasil, e em particular nas redes, com esse excesso de desinformação e mentira circulando, que podem causar, inclusive, no momento que a gente está vivendo, além da ameaça aos próprios comunicadores e comunicadoras, a ameaça à vida de milhares de brasileiros, né? Renata, antes de passar a bola para a Helena, vamos só recordar aqui desse episódio, dos 2 episódios que você falou, do ataque do presidente da República às jornalistas mencionadas. Vamos ouvir. No final de 2018, fora do Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Ela queria dar um furo, né? Queria dar um furo de reportagem com aquele meu vídeo convocando o pessoal para 15 de março, domingo. Mas no seu afã de dar um furo jornalístico rapidamente,
ela foi em cima, esqueceu de ver a data ali, que era 2015. Se bem que dá para perceber um pouquinho no meu semblante, na minha cara, que eu estou um pouco mais jovem, né? Helena, conta pra gente, então, a Renata também mencionou que vocês, da revista As Minas, estiveram presentes na audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, lá no Haiti. Conta pra gente o episódio que ocorreu com a revista As Minas, o emblemático episódio que envolve a ministra Damares. Bem, foi em setembro passado, né? A gente publicou uma reportagem, fui eu que fiz essa reportagem sobre aborto seguro. Era uma reportagem bem simples, na verdade, ela era baseada em informações do Manual da Organização Mundial da Saúde, entrevista com um médico, que é referência aqui no Brasil no serviço de aborto legal, né, nos casos em que o aborto é previsto na lei. E a reportagem era como é feito um aborto seguro e explicava qual é o procedimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pelo médico, tudo baseado em documento público, online, em português. E, por algum motivo, isso caiu na internet, nas redes sociais, nas mãos dos seguidores do governo, né, que começaram a atacar a gente, primeiro no Twitter, depois nas outras redes sociais, marcando o ministro Sérgio Moro, a Damares Alves e o presidente, falando para a polícia prender a gente. E daí começaram a nos atacar, divulgar nosso endereço, fazer ameaças, e de alguma forma isso chegou na ministra Damares Alves, que fez um tweet falando que iria nos denunciar, e curiosamente republicando a reportagem, e, enfim, o que daí aumentou, né, amplificou bem mais esse ataque, porque ela tem muitos seguidores que a gente não tem, e aumentou o ataque digital, e de fato ela nos denunciou à Justiça, ao Ministério Público, que encaminhou ao Ministério Público de São Paulo, que abriu uma investigação. Então a gente está sendo investigada, nesse momento a investigação está com a polícia aqui de São Paulo, eu fui depor, e não sabemos até onde vai. Legalmente, assim, não tem base, mas é o Brasil, né, então está sempre tudo muito sujeito às questões. O ponto principal disso para a gente é de que foi uma ameaça, né, o assunto dos direitos das mulheres, e especificamente aborto, são pautas muito fortes nesse governo, contrário, enfim, à legalização e de preferência a suprimir os direitos que já existem, né, então quando a gente tocou nesses temas, a gente fez algo que, assim, não, se existe muito medo, quer falar como é feito um aborto seguro, apesar disso não ser crime, existe um medo em torno desse assunto, a gente meio que pegou nisso e imediatamente a gente foi meio que ameaçada, né, não falem disso porque vocês vão sofrer consequências na justiça, além de ataques. Então eu acho que esse é alguma das ferramentas que o governo tem usado para atacar jornalistas, além do ataque muito forte nas redes sociais, as ameaças do presidente, tem sido também a justiça, né, processar, denunciar, por exemplo, a própria Patrícia Campos Melo foi denunciada já também, já sofreu um processo do governo. Então, enfim, eles usam muitas ferramentas para descreditar os jornalistas, ameaçar, e é uma forma até de censura, não só, acho que não é uma censura direta, mas prévia, né, porque se eu vou ter medo das consequências do que eu vou fazer como repórter, e eu não ter, o jornalista em geral é uma profissão fragilizada, por exemplo, jornalismo alternativo, independente, como chame, como As Minas não tem estrutura legal muito grande, um processo pode acabar com a gente, muitos jornalistas não têm direito trabalhista, não vai ter como lidar com essas ameaças, e não tem grana também, né, nem para se proteger, para fugir do país, o que for, no caso de uma Patrícia, ter que fugir. Então é assustador e dá medo, eu acho que é uma forma de censura mesmo, de fazer a gente ter medo de fazer o nosso trabalho, seja ele qual for, seja denunciar o governo, ou continuar divulgando os direitos das mulheres no cenário em que eles estão sendo suprimidos, de dar medo de continuar fazendo isso. E tem a contramão, né, que é na outra mão, que é o governo está descreditando a imprensa, além de tudo, né, então que vem esse descrédito enorme, que foi o que a Renata estava falando, de que é uma instituição aqui no Brasil que está tendo que lutar para ser respeitada, e eu acho que muito do que a gente vai ver ainda de consequência dessa pandemia tem a ver com isso, assim, da forma como as informações são questionadas e a informação bem apurada, jornalística, está sendo colocada em descrédito pela postura do presidente aqui no país, assim, então está tudo conectado, isso tudo, numa postura institucional de desrespeito à imprensa. Certo. Helena, agora há pouco em off, antes de começar o
nosso Batalha, essa gravação, você me contou sobre as pautas que as minas têm trabalhado, né? Que a revista As Minas tem trabalhado no meio da pandemia de Covid-19. Você me contou um episódio específico sobre o Pérola Byton, se não me engano, aqui em São Paulo. Você pode comentar? Tá. Só sobre a cobertura, né? As minas, a gente cobre gênero. E a gente fez uma parceria com a Gênero e Número, que é um outro veículo que cobre gênero com base em dados. Oi? Oi, Renata. Não, deixa. É porque eu queria engatar uma outra pergunta. Pode fazer. Não, é só porque ela falou da questão, eu acho que as ações do governo Bolsonaro, dos bolsonaristas, elas geram esse dispositivo de que você já não precisa mais censurar, porque a pessoa fica com medo e ela mesma se censura, selecionando pautas, como abordar. Então, eu queria que a Helena falasse se, depois desses episódios, se surgiram pautas nas minas que vocês chegaram a avaliar se era o caso ou não de ir para frente com essas pautas, porque elas poderiam trazer novos incômodos, ou por medo, ou por retaliação dessas hordas. Vocês, em algum momento, pelo menos o debate da autocensura surgiu a partir desses ataques que vocês sofreram? Sim, não que a gente tenha deixado de fazer, mas aconteceu especificamente em momentos em que o governo, por exemplo, atacou a Patrícia Campos Mello. A gente falou, vamos fazer um editorial se posicionando, né, por causa desse ataque, como jornalista e mulher, a gente tem que se posicionar, e rolou um debate, será que a gente provoca o governo, ou melhor ficar quieta? Ainda a gente, não, nosso papel é seguir fazendo o que a gente faz. Então, a gente não se censurou. E até converso um pouco com o que estava falando agora, porque semana passada a gente recebeu uma denúncia da Frente Nacional pela Descriminalização do Aborto, né, de que o Pérola Byton, por causa da coronavírus, tinha deixado de atender o serviço de aborto legal, que é referência no Brasil, lá no Pérola Byton, né. E na hora já soou o alerta, porque, enfim, a Frente estava denunciando, e a gente sabe que quando entra no cenário de crise, os direitos das mulheres começam a ser suprimidos, que são considerados irrelevantes, supérfluos. Vamos salvar vidas, e essa mulher que foi estuprada fica aí com essa gravidez, depois vê o que faz aí, doa a criança, sei lá, enfim. Então, a gente recebeu essa denúncia, mas dessa vez acho que a gente nem passou pelo questionamento, mas sempre que a gente vai falar de aborto, uma luzinha pisca, assim, ixi, vai dar merda. A gente fez a matéria, claro, mas na mesma hora a gente já avisa os técnicos do site, por favor, fiquem de olho para ver se não vai ter ataque no site, porque derrubaram nosso site da outra vez. A gente reforça a nossa segurança, a gente já fica meio que com medinho, nada aconteceu, mas toda vez que a gente vai falar de aborto, a gente já fica assim, para saber o que pode acontecer, mas, enfim, não aconteceu nada. E daí, mas foi isso, a gente deu essa matéria, né, porque a gente está cobrindo o coronavírus com recorte de gênero, em parceria com a Gênero e Número, a Enós e a Datalab, que são duas iniciativas que cobrem, na verdade, cobrem jornalismo com recorte de território, né, periferia. Então, a gente juntou forças para pegar esses dois olhares que são específicos, que é a população periférica e mulher, que são dois grupos que são atingidos de maneira diferente, né, e daí sempre entra o recorte de raça aí no meio, cruzando tanto o periférico quanto o gênero. São atingidos de forma diferente por tudo, inclusive pela crise do coronavírus, e a gente está trazendo esse olhar sobre como isso está afetando as mulheres, como está afetando a população periférica, a população negra, enfim, e daí só é isso. Legal, Helena. Gente, aquela questão que eu anunciei aqui no Abre do nosso Batalhas, que aí sim eu acho que a gente tem um tema bem polêmico, que há um alvoroço na rede. A priori, todo mundo comemorou, né, a derrubada de conteúdo do Bolsonaro ontem no Twitter, porque, enfim, parece que esse chefe de Estado está tentando contra a saúde pública, não apenas nacional, mas global, desrespeita todas as medidas sanitárias que são propostas pelo seu próprio ministério, usa da rede pública de televisão, como a Renata bem disse agora há pouco, para promover desinformação. E ontem a gente teve esse episódio
que o presidente da República foi a uma feira, a alguns pontos de comércio popular no Distrito Federal, gravou, estimulando o retorno das atividades e indo contra esse contrassenso das medidas que é permanecer em isolamento. Renato, eu queria o teu comentário, então, agora, sobre essas políticas de comunidade das plataformas, cada uma delas, as principais, Twitter, Facebook, tenha seu protocolo, mas nesse caso específico do Twitter, como que você avalia essa questão? A gente tem que olhar sempre com muito cuidado essa questão da retirada de conteúdos nas plataformas, né? E eu acho que a gente tem que sempre buscar uma coisa assim. Existem as políticas de uso da plataforma, né? Só que essas políticas de uso, elas não podem ser abusivas e elas nem podem ir de encontro, né? Elas não podem desrespeitar o que está vigente na legislação nacional. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos avaliar sempre que a motivação aparente é a violação dos termos de uso, a gente tem que verificar, porque a gente pode ter casos de abuso e violação à liberdade de expressão. O caso talvez mais emblemático, conhecido, é o da foto dos índios botocudos, que na época do então Ministério da Cultura, quando era ainda no governo Dilma, eles colocaram uma foto dos índios botocudos e o Facebook, que era uma mulher com seios à mostra, né? E o Facebook disse que aquilo violava os padrões de uso da comunidade e retirou uma foto histórica do Facebook alegando nudez. Isso aí, dentro da cultura brasileira, é uma violação à liberdade de expressão. Então, assim, são exemplos, eu estou usando esse, que eu acho que é menos controverso, para a gente entender que não é porque está lá nos termos de uso que isso é salvaguarda para a plataforma. Isso tem que ser aplicado à luz da cultura e da legislação brasileira. A outra coisa é que também a gente tem que tomar um certo cuidado para não comemorar a retirada de conteúdos dos quais nós somos contra. Então, bom, eles foram lá e retiraram um conteúdo que nós consideramos errado, e aí a gente vai lá e comemora, bate palma, fala isso mesmo, tem que retirar, tem que suspender e as páginas todas do MBL, como na época também o Facebook tirou centenas de páginas do ar sem dar explicações mais palpáveis, né? E a galera saiu comemorando isso aí, punido e tal. Então, assim, a gente nem pode concordar com tudo que diz os termos de uso e também não podemos usar dois pesos e duas medidas. Quando eles retiram uma coisa que a gente discorda, a gente acha ok, e quando eles tiram uma coisa com a qual a gente concorda, a gente acha ok. Eu acho que o caso dos tweets de ontem, do Bolsonaro, eles são muito polêmicos, eles citam polêmica, né? O Twitter poderia retirar aqueles conteúdos, padrão da comunidade, né? Fizeram isso de forma completamente unilateral. Eu acho que os tweets do Bolsonaro, esses nem são os piores, né? Se a gente fosse pensar em termos de uso da comunidade, a gente teria que ter retirado muitos outros absurdos que ele faz no Twitter, né? E aí a gente coloca nas mãos da plataforma retirar conteúdos que, inclusive, poderiam ser usados por nós para judicializar, para entrar na justiça contra o Bolsonaro. Isso é uma documentação, eles simplesmente tiram do ar, entendeu? Eu não estou entrando no mérito do conteúdo dos posts do Bolsonaro. Eu só acho que a gente precisa ficar muito atento quando plataformas retiram conteúdos de forma discricionária, por mais que a gente discorde absurdamente dos conteúdos, porque hoje eles estão tirando do Bolsonaro, amanhã eles podem tirar da Organização Mundial da Saúde, porque algum conteúdo que eles acham foi contra os padrões da comunidade, ou qualquer outra coisa que a gente poste, né? Eu tenho essa visão, acho que é bem problemática, cuidado com isso, que é a de informação na sociedade.
né, sem ordem judicial, sem qualquer tipo de intermediação que não seja da própria plataforma, né? Eles já tinham feito isso com outros chefes de Estado, né? Se não me engano, o Maduro foi alvo de retirada de conteúdo do Twitter também, né? Então, é bem delicado isso, né? Helena, quer complementar? Na verdade, eu concordo com a Renata. Eu sempre que eu vejo esse tipo de retirada de conteúdo, me soa um alarme, porque por mais que eu discorde de tudo que o Bolsonaro está falando, eu acho que ele tem que, enfim, não só adquirir um bom senso, mas ser responsabilizado pelo que ele está fazendo. Soa um alarme porque, eventualmente, vai ser o nosso conteúdo que vai ser tirado do ar por algum aleatório que a gente não vai poder argumentar. A gente, como organização feminista, já teve muito conteúdo tirado do ar, por, enfim, conter nudez, seios de mulher, etc. E não existe muito diálogo nesse sentido com as plataformas. Então, para isso ir crescendo para outras coisas, quanto mais se normaliza esse tipo de retirada de conteúdo, e mais se comemora, mais eu acho que isso vai se tornando aceitável e problemático. Então, eu estou com a Renata de que a gente tem que ser bem cuidadoso quando olha para esse assunto. Legal, gente. Bom, então eu acho que a gente fecha por aqui esse debate. Foi muito rico. Acho que a gente está com muitos dilemas pela frente, né? Muitos dilemas, muitos desafios pela frente no âmbito da liberdade de expressão, na defesa das questões de gênero. E a coalizão segue atenta, né, Renata? Segue tentando promover esse enfrentamento em Brasília, no Congresso Nacional. Eu quero deixar aberto, então, para vocês fazerem os últimos comentários aí sobre essa nossa pauta geral. Acho que a Helena tem um recado sobre um app muito importante para esse momento de confinamento, né, Helena? Então, vamos lá. Tem sido mostrado em outros países, e aqui já começou a mostrar que no cenário de confinamento aumenta a violência contra a mulher. E apesar do que disse Bolsonaro, de que é por causa da falta de trabalho, não é por causa da falta de trabalho que se aumenta a violência, é por causa de toda uma cultura de posse, e quando se, enfim, amplia a convivência no ambiente doméstico, tende a aumentar. A gente vai produzir conteúdo sobre isso, mas as Minas têm um aplicativo que chama Penhas, que ele oferece suporte para mulheres em situação de violência, com informação, endereço de delegacia e rede de atendimento próximo, possibilidade de produzir prova contra o agressor e também de acionar a rede de emergência. Então, qual é o nome do aplicativo, Helena? De novo? Penhas, como Maria da Penha, no plural. Quem puder baixar, enfim, quem quiser, quem precisar, também pode oferecer ajuda lá para outras mulheres. Beleza. Renata, por favor, contigo a palavra. Não, eu queria agradecer a oportunidade da gente falar sobre esse assunto. Eu acho que nós, inclusive, estamos num momento muito delicado, onde tem outras ramificações essa discussão sobre liberdade de expressão, gênero e coronavírus / isolamento, né? Porque tem esse aspecto gravíssimo da violência doméstica, mas tem também outros aspectos que a ampliação da jornada de trabalho das mulheres, né? Muitas que estão tendo que trabalhar em home office, acumular outras tarefas da casa, do cuidado dos filhos, com crianças que não estão na escola. Isso gera um assédio, gera uma pressão psicológica muito grande nas mulheres. Então, a gente tem visto aí mulheres que são de grupos de mães, então, pedindo indicação de psicólogo, né? A internet mostrando, né? Esse cenário mostrando como a internet e o acesso à internet tem que ser um direito fundamental, né? A ausência das políticas de universalização da internet. Hoje, a demanda para a internet está muito maior e a qualidade do serviço péssima, porque não tem demanda. Então, assim, eu acho que esse é um momento rico para a gente pensar a questão da mulher, para a gente pensar a questão do direito das mulheres que estão sendo sobrecarregadas nesse processo. Então, acho que é um tema super oportuno e queria agradecer, então, a oportunidade de falar sobre esse assunto. Legal. Obrigado, Renata. Obrigado, Helena. Antes de fechar o Batalhas de hoje,
batalhas dessa semana, desse mês, enfim. A gente está com uma dinâmica tão corrida com essa crise que a periodicidade talvez mude. Mas eu quero apresentar, então, uma das nossas 38 entidades da Coalizão Direitos na Rede, nesse nosso quadro que se chama Entidade de Luta. Vamos lá, vamos ver qual é. O Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, é uma organização que há mais de 16 anos trabalha pela garantia e promoção do direito humano à comunicação, no Brasil e no exterior. O coletivo tem uma particularidade: ele é formado por uma pequena equipe profissional e também por diversos ativistas, associados e associadas com formações diversas que atuam em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal. Cada associada e associado do Intervozes é ao mesmo tempo um promotor, uma promotora de ações locais e um colaborador ou colaboradora na formulação e realização das estratégias definidas de forma coletiva em assembleia anual. O Intervozes iniciou sua atividade quando ainda pouco se falava no direito à comunicação no Brasil. Era um tema bastante incipiente. O Intervozes discutiu temas como a digitalização da TV brasileira, a lei do serviço de acesso condicionado, as concessões de rádio e TV para políticos, os conteúdos de programas policialescos que violam cotidianamente o direito dos brasileiros. E com o passar do tempo, foi também absorvendo outras temáticas mais relacionadas aos direitos digitais. E, inclusive, o Intervozes participou da criação da Coalizão Direitos na Rede. Então, novamente, Renata e Helena, muito obrigado. E a gente não podia passar batido por esse mês de março sem fazer um episódio sobre as violações da liberdade de expressão e as jornalistas mulheres que estão na linha de frente das redações. É uma categoria majoritariamente composta por mulheres. São as mulheres que estão produzindo conteúdo, que estão denunciando as violações do poder público, das mais diferentes esferas da República. Então, e não apenas as mulheres nas redações, senhor presidente Jair Bolsonaro, são as mulheres nas equipes médicas, são as mulheres nos serviços básicos, são as mulheres na linha de frente sustentando a família sozinha. Então, essa acho que é a homenagem que a coalizão pode fazer para as lutadoras que estão à frente desse país. Obrigado, viu, gente? Então, até a próxima aí. E vamos juntos aí nessas batalhas. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, viu, gente? Falou, gente. Obrigada a vocês.